Fala assim o nosso texto, vamos lá. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Amém? Comigo a tua Bíblia em Efésios capítulo 4, verso 17 a 24. Vamos continuar a exposição do livro de Efésios. Queridos, estamos fazendo a exposição do livro de Efésios. Já vimos nos outros cultos, e eu espero que você já saiba disso, que o livro de Efésios é dividido em dois grandes blocos, capítulo 1 ao capítulo 3, capítulo 4 ao capítulo 6, onde temos nessa divisão, capítulo 1 ao capítulo 3, tratando de doutrina, capítulo 4 ao capítulo 6, tratando de vida prática, de vida piedosa. E nós vimos no culto retrasado, o início do capítulo 4, onde o apóstolo Paulo começa esse capítulo chamando os efésios a viverem de modo digno da vocação com que haviam sido chamados. Então ele havia exposto do capítulo 1 ao capítulo 3 a salvação que os efésios haviam recebido. Eles haviam sido redimidos, perdoados, selados, haviam sido eleitos, predestinados. E por causa dessa verdade exposta do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo chama agora os efésios a tomarem uma posição, uma atitude, que eles vivam de modo digno de quem realmente experimentou as verdades do capítulo 1 ao capítulo 3. E ele então no verso 2 expõe que o modo digno de se viver é com toda humildade, mansidão, com toda longanimidade e suportando uns aos outros em amor. Nós tratamos isso no culto retrasado. Vimos que o motivo pelo qual os efésios deveriam viver desse modo era para manter a unidade na igreja. Deus havia criado a igreja por meio da união de judeus e gentios, e essa unidade na igreja deveria ser preservada. Por isso que esse comportamento deveria ser o comportamento dos efésios, para que pudesse haver paz no relacionamento interpessoal dentro da igreja. E aí, no culto passado, nós vimos que o apóstolo Paulo foge um pouco da temática do modo digno de se andar e entra na temática da unidade e da diversidade. O apóstolo Paulo começa a expor e tratar que a igreja, embora fosse unida num só espírito, ela era diversa nos seus dons, nos seus ministérios, na sua vocação. Unidade não seria conformidade. E agora, do versículo 17 ao versículo 24, que nós lemos, o apóstolo Paulo volta então ao assunto que ele inicia no versículo 1, o modo digno de se andar. Ele está chamando então agora novamente a igreja, está entrando novamente nesse assunto do modo digno de se andar. E ele então, nesses versículos que nós lemos, ele vai tratar de 3 pontos específicos. Primeiro, ele vai ordenar que os efésios abandonassem o estilo de vida dos gentios. Ele vai falar isso do verso 17 ao verso 19. Segundo, ele vai chamar os efésios a agirem como quem foi instruído por Cristo Jesus, no verso 20 e no verso 21. E em terceiro, ele vai ordenar que os efésios se revistam de Cristo ou o novo homem formado segundo Cristo, para que possam ter um novo estilo de vida. Então esses são os 3 blocos aqui, os 3 pontos que o apóstolo Paulo vai tratar nos versículos que nós lemos. E o primeiro bloco então seria do verso 17 até o verso 19. Vamos fazer a releitura desses versículos e aí vamos entrar nesse tema. Ele vai falar o seguinte: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo aqui vai falar no verso 17 é: isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Ele abre o versículo 17 dizendo isso. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Paulo aqui ele está iniciando o seu apelo
mais uma vez apelando à sua autoridade apostólica. Ele está olhando, ele está dizendo, isto, portanto, digo, quem? Eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, que ele havia se chamado de prisioneiro de Cristo no versículo 1. Né? Então, quem está dizendo? Paulo, o apóstolo de Cristo, aquele que havia sido preso pelo Evangelho. Isto, portanto, digo. E no Senhor testifico. Então ele apela ainda para o Senhor, mostrando que o que ele estava pedindo não era apenas a sua vontade, não era apenas o que ele pensava. O que ele estava pedindo era algo do Senhor, algo que vinha do próprio Senhor. Então isto, portanto, digo, e no Senhor eu testifico. E aí ele vai entrar no verso 17, ali no verso B, na parte B ali do verso 17, ele vai chamar eles para não andarem como andam os gentios, é o que ele vai falar. Isto, portanto, digo, no Senhor testifico, que não mais andeis, ou que não mais andeis, como também andam os gentios, amém? Então esse é o primeiro apelo do apóstolo Paulo aqui. Não andem como andam os gentios. Uma coisa que a gente precisa entender é que a igreja de Éfeso, ela era uma igreja gentílica. A cidade de Éfeso era uma cidade de cultura grega. Ela era uma cidade pagã, uma cidade onde haviam templos pagãos. E as pessoas que haviam se convertido ao cristianismo, elas haviam vindo dessa realidade. Elas haviam sido libertas do paganismo, dos cultos pagãos, e eles então agora estavam entrando na igreja. E o apóstolo Paulo está dizendo para eles o seguinte: ei, vocês que foram resgatados de um determinado lugar, não sejam mais semelhantes àquele lugar de onde vocês foram resgatados. É basicamente esse o ensino do apóstolo Paulo aqui. E o que me chama a atenção aqui é que esse ensino, ele é muito parecido com aquilo que Deus ensina a Israel quando liberta eles do Egito. Porque quando Deus tira Israel do Egito, o que ele pede para que Israel fizesse? Para que eles não mais andassem como andavam os egípcios. Então, sempre que Deus liberta um homem, sempre que Deus salva um homem, ele salva esse homem para torná-lo diferente do lugar de onde ele foi resgatado. Deus salva um homem para que esse homem agora não seja mais como ele o era anteriormente. Ele é chamado para ir para um outro lugar e para se tornar uma outra pessoa. É isso que ele vai argumentar lá no final. Se revistam de Cristo, do novo homem, formado por Deus. Então a gente é chamado para abandonar um determinado local e abandonar quem nós de fato o éramos. Eles antes eram gentios, segundo a carne, mas agora faziam parte da comunidade de Israel, porque haviam sido unidos à igreja por meio do corpo de Cristo. Então esses homens agora eram chamados a viverem de modo distinto de onde eles haviam sido resgatados. Sempre que nós nos convertemos, nós estamos passando por aquilo que seria um novo êxodo, semelhante àquilo que tinha acontecido com Israel. Deus liberta Israel debaixo do poder de Faraó e debaixo da escravidão do Egito, correto? E quando Deus salva um homem, ele liberta esse homem debaixo do poder de Satanás e liberta esse homem da escravidão do pecado. Então, Paulo está chamando eles agora para andarem de modo distinto. E eu tenho uma primeira aplicação aqui que é muito importante, que eu penso ser muito pertinente para nós, para que a gente possa viver uma vida cristã realmente verdadeira e piedosa. Eu vejo muitas vezes as pessoas pensando que se nós nos assemelharmos ao mundo, nós iremos então conseguir atrair as pessoas. É isso que as pessoas pensam. Não, eu preciso fazer um culto um pouco mais parecido com aquilo que é no mundo. Eu preciso ter uma estrutura de igreja mais parecida aí com o que os jovens desfrutam quando vão para uma balada. Eu preciso ter um ambiente que se pareça mais com o mundo para que eu possa atrair as pessoas do mundo. Isso é um grande engano, é um grande erro, porque o que a Bíblia chama a gente para ser é diferente, não igual. A Bíblia chama a gente para não se parecer com aquele lugar, mas ser diferente daquele lugar. E qual que é o grande problema disso? Quando a gente olha para o chamado de Deus, para os homens, ele é um chamado, é porque a gente costuma achar que todas as pessoas são chamadas por Cristo, e não é verdade isso. Quem Cristo chama? Cristo chama cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vou dar para vocês alívio, correto? Agora imagina uma pessoa que está cansada e sobrecarregada do mundo. Ela está de saco cheio de viver lá no mundo. Ela não aguenta mais aquele estado que ela vivia no mundo. E aí ela entra para a igreja e o que ela encontra na igreja é o mundo. Você acha que ela vai querer estar na igreja? Não, porque ela está querendo fugir daquele lugar.
ela está querendo sair daquele lugar para encontrar um novo lugar de refúgio. Por isso que nós somos chamados a sermos distintos do local de onde nós fomos resgatados, tirados, arrancados. Quando nós nos moldamos ao mundo, o que nós atraímos são os mundanos. Então é por isso que você vai ter, muitas vezes, dentro da igreja, uma membresia de igreja que mais da metade, às vezes, da igreja não é salva. Por quê? Porque a igreja se adaptou à forma do mundo para atrair quem? Os mundanos, e não os cansados e os sobrecarregados. A igreja tem que ser um local de refúgio para quem está cansado e sobrecarregado do mundo, para quem está cansado e sobrecarregado de viver uma vida de pecado, de miséria, para quem está cansado e sobrecarregado de viver uma vida que não glorifica a Deus. Então a igreja ela tem que ser distinta do local de onde ela foi tirada, do mesmo modo como Israel foi chamado para ser diferente do local de onde havia sido tirado. Não tem lógica você ser resgatado do mundo e querer reproduzir o mundo no novo império, no novo reino que o Senhor te colocou. Não é assim que funciona. Quando a gente olha, por exemplo, para Israel, Deus deu ordens para Israel que eram ordens até mesmo de questões culturais. Por exemplo, haviam proibições em Israel de que eles cortassem a ponta da barba de maneira reta e cortassem o cabelo de maneira arredondada. Por que Deus proíbe Israel de ter uma barba parada e um cabelo arredondado? Porque esse era o modo dos egípcios se portarem. Quando você olha para a figura de um egípcio, como é que é um egípcio? Barbinha parada, cabelinho redondo. Então ali você tinha ali o estereótipo de um egípcio. E Deus então olha para eles e fala, olha, vocês não vão aparar a ponta da barba, vocês não vão cortar o cabelo de maneira arredondada. Para quê? Para que eles não se parecessem com os egípcios. Então esse é o primeiro chamado de Deus para nós. É um chamado para nós sairmos do local de onde nós estávamos, que não mais andemos como também andam os gentios. O chamado de Deus para a igreja exige uma mudança no modo de andar, amém? O chamado de Deus para o corpo de Cristo, para a salvação, exige uma mudança no modo de andar. Você não pode andar como andam os pagãos, você não pode andar como andam os gentios, você não pode andar como andam os ímpios e achar que você faz parte do reino de Deus. Porque você é chamado para andar de modo distinto, você é chamado para se portar de maneira diferente no seu comportamento. Israel, quando sai do Egito, o que eles recebem? Os 10 mandamentos, né? Eles saem do Egito, param no Sinai, e no Sinai eles recebem as tábuas, os 10 mandamentos. Por quê? Porque esse era o comportamento deles a partir dali. Então é chamado para mudar o comportamento, e obviamente com a mudança do comportamento você vai mudar também estética, vai mudar um monte de outras questões, devido ao fato da mudança do comportamento, como algo comum que vem de dentro para fora, amém? Então esse é um chamado, o primeiro chamado aqui do apóstolo Paulo é isso. E aí ele no verso 17, a parte C ali, e no verso 18, ele vai mostrar como os gentios andavam. E olha só, primeira coisa que ele vai dizer é que os gentios eles andavam na vaidade dos seus próprios pensamentos, 17c, obscurecidos no entendimento, 18a, alheios à vida de Deus, 18b, e por causa da ignorância em que viviam, né, pela dureza do seu coração, 18c. Então, a gente tem aqui 4 modos de andar aqui que eram dos gentios. Primeiro, vaidade dos seus próprios pensamentos. Os gentios andavam na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que significa a palavra vaidade? A palavra vaidade, eu peguei ali um léxico grego, e ela significa literalmente perversidade ou depravação. Em um outro léxico fala de futilidade. Então, o modo como os gentios andavam era de maneira fútil. Os seus pensamentos eram fúteis. Eles pensavam apenas em coisas fúteis, em coisas vazias. Esse era o modo de pensar dos gentios. Os gentios viviam para si mesmos. Eles não viviam para algo transcendente, não viviam para algo que além daquilo que os seus olhos podiam viver. Eles viviam para alimentar sua carne, alimentar seus sentimentos, alimentar suas vontades. Eles viviam para si. E a Bíblia trata isso como sendo uma maneira fútil de se viver. Então a primeira coisa que eles deveriam fazer é abandonar a futilidade do pensamento. Logo na sequência ele vai falar que eles andavam obscurecidos de entendimento, ali no verso 18. E aqui a gente tem um contraste grande, né? Porque quando a gente leu Efésios capítulo 1, no versículo 18, que o Nando pregou aqui, o texto fala que o apóstolo Paulo orava para que fossem abertos os olhos do seu entendimento, ou os olhos do coração dos efésios. Então, o que acontece na obra de salvação do nosso Deus? Quando Deus nos regenera, quando Deus nos salva, o que acontece? Deus, ele abre os olhos do nosso entendimento.
Ele faz uma abertura na nossa mente para que a gente possa ver coisas espirituais que nós não víamos anteriormente. E os gentios, ao contrário então dos redimidos, dos salvos, eles andavam na obscuridade do seu próprio entendimento. Eles andavam entenebrecidos, com trevas na sua mente. Eles não conseguiam enxergar a verdade de Deus. Depois, o texto fala que eles andavam alheios à vida de Deus, né? Alheios à vida de Deus. E aqui é muito interessante, porque a palavra vida ali, ela é zoe no grego, e a palavra zoe no grego, ela significa a vida que vem de Deus, a vida que deriva do Espírito. Então, embora os gentios, eles estivessem vivos na carne, eles estavam mortos no Espírito. Alheios à vida de Deus não é alheios ao fato de que Deus vive, mas é alheios à vida que Deus dá, alheios à vida que o próprio Deus sopra sobre nós. Então, os gentios andavam alheios à vida de Deus, mortos em delitos e pecados. Eles andavam sem vida espiritual. Ainda que eles vivessem, eles estavam mortos. E ele continua na sequência dizendo que eles faziam tudo isso por causa da ignorância em que viviam e pela dureza do seu coração. Aqui, então, Paulo bota dois motivos pelo qual os gentios andavam desse modo. Primeiro, por causa da ignorância, né? A mente entenebrecida, não compreendiam verdades espirituais. E, em segundo lugar, por causa da dureza do seu coração. Os gentios, por causa da dureza do seu coração, é que viviam assim. E aqui nós temos várias aplicações que a gente pode trazer para nós, como igreja, a respeito desses tópicos. A primeira aplicação é que nós não devemos andar de maneira fútil nos nossos pensamentos, gente. Deus nos chamou para que nós não andássemos como andam os gentios. Deus não te chamou para viver uma vida onde a tua mente só pensa nas tuas próprias necessidades, onde a tua mente só vive para essa terra, para essa vida, para esse mundo, onde a tua única preocupação é satisfazer os teus próprios desejos, é estar preocupado com a tua própria vida. Deus não te chama para andar em futilidade de pensamento. Deus não te chama para ser um consumista, um homem fútil. Deus te chama para ser um homem e uma mulher de Deus, não para andar em vaidade de pensamentos. A Bíblia, ela tem uma ordem clara para nós. E a ordem é de que nós, que fomos salvos, deveríamos pensar nas coisas do alto. Abre comigo Colossenses capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, por favor. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Vocês estão comigo, gente? Então tá bom, vamos lá, estamos construindo aqui, né? Olha só. Portanto, eu acho muito interessante o modo como Paulo coloca isso aqui, né? Portanto, se fostes ressuscitados. Então Paulo está questionando os caras. Será que tu realmente ressuscitou juntamente com Cristo? Porque nós precisamos entender que existem duas ressurreições prometidas para o crente. Uma ressurreição que se dá nessa vida, quando nós nascemos de novo, somos vivificados quando estávamos mortos em delitos e pecados, e uma segunda ressurreição que se dará na segunda vinda de Jesus, onde nosso corpo ele se levantará do pó da terra, e nós então herdaremos a vida eterna para sempre. Então existem duas ressurreições prometidas, e Paulo aqui está tratando da primeira ressurreição, da ressurreição que Deus nos dá em vida. E ele questiona eles dizendo o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, é um questionamento. Vocês foram realmente ressuscitados juntamente com Cristo? E qual é a resposta dele? Se fostes, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive e está sentado à direita de Deus. Então, Paulo coloca aqui qual é o modo dos redimidos, ou o modo como os redimidos deveriam viver. Se fomos ressuscitados, a nossa mente deve pensar nas coisas do alto. Amém? Nós não precisamos nos preocupar, ou não devemos nos preocupar apenas com as coisas dessa vida. Eu não estou dizendo aqui que tu não tem que se preocupar com os teus afazeres, o teu trabalho, a tua família. Tudo isso são coisas lícitas, são coisas boas, são coisas nobres. Mas a grande questão é que nós não andamos como andam os gentios na futilidade de pensamento. Nós pensamos nas coisas do alto. Nós olhamos para as coisas do alto. Olha o que ele vai falar no versículo 2. Bota ali para a gente, por favor. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E aqui vai um questionamento para você. Quanto tempo da tua vida tu gasta pensando nas coisas do alto? Você tem momentos diários de devoção, de oração, no qual você medita nas coisas do Senhor, onde você pensa nas coisas de Deus, onde você medita na lei de Deus, como a Bíblia fala, o salmista manda nós meditarmos na lei de Deus de dia e de noite. Você medita na palavra do Senhor.
Você tem momentos de devoção diária no qual você ali retira um tempo para que você possa pensar em coisas celestiais, antes de ir para o teu dia a dia, antes de ir para a rotina do teu trabalho, onde tu vai estar ali completamente imerso na realidade dessa vida, muitas vezes, não tendo tempo para pensar nas coisas do alto. Você separa um momento do teu dia para que você pense nas coisas do alto. E quando você está vivendo aqui nessa terra, você pensa em viver aqui nessa terra como quem é cidadão celestial. Você pensa em conduzir o seu trabalho como quem nasceu de novo. Você pensa em ser um empresário segundo um padrão divino. Você pensa em ser um funcionário segundo um padrão divino. Ou você toca a vida aqui na terra como se existissem as coisas celestiais e as coisas terrenas. E pronto, já pensei nas coisas do alto no meu devocional de manhã. E agora eu estou no meu mundo secular vivendo a minha vida mundana. Não, você não é mundano. Você não foi chamado para andar como andam os gentios. Você foi chamado para ser diferente, você foi chamado para viver para a glória de Deus. Você tem que trabalhar para a glória de Deus, você tem que ter uma empresa para a glória de Deus, você tem que ser um pai para a glória de Deus, você tem que ser um marido para a glória de Deus, você tem que ser uma esposa para a glória de Deus, você tem que ser um filho para a glória de Deus. O modo como você vive a vida tem que derivar do pensamento das coisas que são do alto. O que a Bíblia fala de um marido, o que a Bíblia fala de um pai, o que a Bíblia fala de um filho, o que a Bíblia fala de um funcionário, o que a Bíblia fala de um empresário, o que a Bíblia fala a respeito dessas coisas. Porque nós não podemos andar na futilidade de pensamentos, achando que a vida é só esse sopro aqui, é só esses 70, 80 anos, e a Bíblia fala que o que passa disso é canseira, né? É só esse período que nós vivemos aqui na terra e deu, depois acabou. Não! Todos nós somos eternos, seres criados em eternidade. Todos nós ressuscitaremos no último dia, ou para a danação eterna, ou para a salvação eterna. Mas todos nós ressuscitaremos no último dia. Eu até compartilhei uma frase no meu Instagram agora, ontem, que era uma frase que dizia o seguinte: a terra é o único inferno que os cristãos vão conhecer, mas é o único céu que os ímpios vão conhecer. A terra, essa realidade aqui, para nós, é o único inferno que a gente vai conhecer. É o único lugar que a gente vai passar por dor, por luta, por dificuldade. Depois a gente vai entrar na eternidade. Mas para o ímpio, para aquele que não é redimido, isso aqui é o único céu que ele vai conhecer. É o único lugar onde ele ainda vai ver amor, graça, misericórdia, bondade. Porque depois disso é da nação eterna. Então, a gente não é chamado para andar como andam os gentios, em futilidade de pensamento. Eu conversei uma vez com uma pessoa, e essa pessoa ela falou comigo assim: pastor, eu não tenho a capacidade que tu tem de decorar versículo. Eu falei: meu filho, eu não tenho muita capacidade de decorar versículo. Não, mas tu cita os versículos, tu lembra? Não, mas eu não guardo na cabeça, eu guardo no coração os versículos. Versículo não se guarda na cabeça, se guarda no coração. Texto da Bíblia, tu não guarda na cabeça, não é a tua mente, é o teu coração que ama aquilo. É o teu coração que ama a palavra de Deus. Então, as pessoas, elas leem a Bíblia e elas saem correndo. Não, a Bíblia manda meditar na Bíblia. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite. As pessoas muitas vezes não absorvem o que o texto fala, não porque lhes falta capacidade cognitiva, mas porque lhes falta amor no coração para meditar no texto. Lhes falta amor para meditar nessa palavra, para estar pensando nessa palavra, para guardá-la no seu coração. O salmista dizia: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aonde que o salmista guardava a palavra? No coração. Porque é no coração que se guarda a palavra de Deus. Nós amamos aquilo e por isso então não andamos na futilidade dos pensamentos. Temos a Bíblia como regra de fé e prática. Então essa é a primeira coisa que nós temos de aplicação aqui. Não somos chamados a andar na futilidade de nossos pensamentos, amém? A tua vida não é ficar assistindo Big Brother, Netflix e TikTok o dia inteiro, cara. A tua vida não é esse chamado. Você não foi chamado para ficar só assistindo aquilo que não edifica, que não convém. Não, você é chamado para pensar nas coisas do alto, para meditar nessas coisas, amém? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o texto fala, ali no segundo ponto que a gente viu, que os ímpios eles estavam obscurecidos no seu entendimento, correto? Entenebrecidos, algumas passagens. Entenebrecido é interessante, né? Porque a Bíblia chama os crentes de iluminados, então é aqueles que têm luz na mente, e a Bíblia chama os ímpios de entenebrecidos, aqueles que têm trevas na mente, né? Então o texto fala que eles andavam entenebrecidos. E uma aplicação que a gente pode trazer em relação a isso, de maneira bem prática, é a seguinte: por mais dotado de capacidade cognitiva ou de habilidades que uma pessoa ela possa ter naturalmente falando, se essa pessoa não nasceu de novo, ela está obscurecida no seu entendimento. A Bíblia ela faz uma clara divisão entre luz e trevas. A Bíblia chama o justo e o ímpio.
A Bíblia chama a gente a separar o santo do profano. Nós não somos chamados, gente, a admirar, em relação à questão da epistemologia, do conhecimento, né, da doutrina do conhecimento, nós não somos chamados a admirar homens e mulheres que não pensam segundo a Escritura, que estabelecem padrões que derivam de vãs filosofias, de doutrinas de demônios. Nós não somos chamados a admirar pessoas que elas não carregam luz na sua mente, por mais inteligente que aquela pessoa possa ser, por mais dotada de capacidade que aquela pessoa possa ser. Essas pessoas que pensam segundo um padrão de trevas na mente, elas vão pensar a partir de um pressuposto de inimizade com Deus. Então vão pensar sempre a partir de padrões humanistas, colocando o homem como sendo a medida de todas as coisas. Isso é uma questão de filosofia. A filosofia moderna, o humanismo secular, ele estabelece o homem como sendo a medida de todas as coisas. Então os humanistas, eles acreditam que a vida é interpretada por meio da nossa razão. O homem é capaz de interpretar a realidade e de conhecer a verdade sem o auxílio da palavra de Deus. Isso é mentira. O homem não pode conhecer a realidade sem o auxílio da palavra de Deus. O homem não compreende nem sequer a criação sem o auxílio da palavra de Deus. É por isso que nós vemos homens hoje inteligentíssimos, ateus. Ateus esses homens são. E sabe o que a Bíblia fala a respeito deles? A Bíblia fala que eles são tolos. A Bíblia chama o ateísmo de tolice. Diz o tolo no seu coração, não há Deus. E os homens cristãos, muitas vezes, querem se inspirar em homens que negam o seu Salvador e o seu Senhor Jesus Cristo. Esses homens não são modelo para a gente. O modelo para a gente está na Escritura. O modelo para a gente é o Senhor Jesus Cristo. O modelo para a gente é o que a Bíblia traz como realidade. Olha o que a Bíblia vai falar em 1 Coríntios capítulo 3, verso 19. Olha só, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito, ele apanha os sábios na própria estultícia deles, ele apanha os sábios na sua própria tolice, né? Então, a sabedoria de Deus, a Bíblia fala que ela é loucura para os homens, mas a sabedoria dos homens, ela é loucura para Deus. E a palavra loucura significa tolice para Deus. A Bíblia fala que Deus pega eles na sua estultícia. Deus, ele olha para os homens tentando viver no mundo que Ele criou sem Ele. Os homens tentando viver sem Ele, no mundo que foi criado por Ele. E tentando interpretar a vida e a realidade. E Deus olha para esses homens e Ele fala, vocês são tolos. Eu criei todas essas coisas, eu tenho toda a revelação de toda a realidade, deixei para vocês. Mas os homens buscam um conhecimento que não provém do Senhor. Por quê? Porque estão entenebrecidos no seu próprio entendimento. Então esse é o segundo ponto de aplicação. A gente não é chamado para tomar conselho de ímpio, amém, gente? A gente não é chamado. Existe hoje um debate muito grande no meio cristão a respeito da psicologia. E aí, o que a gente vai fazer com a psicologia? Porque a psicologia, na sua origem, ela é humanista. Ela tem o homem como a base de todas as coisas. É o homem tentando interpretar a realidade. Então, como que a gente vai fazer com a psicologia? O que a gente vai fazer em relação a ela? A gente vai precisar criar uma psicologia distintamente cristã. Porque não tem, cara, assim, ó, não tem como tu casar as coisas. Água e óleo não se misturam, amém? Então, por exemplo, a psicologia moderna, se ela for pautada no humanismo secular, ela vai tratar com a ideia de que o homem é bom. Então, o homem nasce bom, né, e é a sociedade que o corrompe, é o meio que o corrompe. Então, quando, por exemplo, encontra uma falha de comportamento dentro da psicologia humanista, e a Mayra está aqui, me corrija se eu estiver errado, ô Mayra, mas quando tu encontra uma falha de comportamento dentro da psicologia humanista, sempre se vai atribuir a uma doença. Então, não, essa pessoa está doente porque ela é boa, mas alguma coisa a afetou. Alguma coisa afetou ela, mas ela era boa, então ela só precisa encontrar uma doença. A Bíblia não, a Bíblia vai dizer que o homem é mau. Então a Bíblia ela vai dizer que o homem, quando ele tem um comportamento falho, esse comportamento pode derivar de pecado. Pode derivar de circunstâncias que o cara está em rebelião contra Deus. Eu não estou dizendo que todos os casos que existem de pessoas que estão com problemas psicológicos derivem de pecado especificamente. Mas você entende que existe um embate entre a psicologia humanista e o aconselhamento bíblico? Aquilo que a Bíblia chama de aconselhamento bíblico. Existe um embate.
Então a gente precisa, como homens redimidos, que têm luz na mente, entender essas realidades para que a gente possa distinguir entre o santo e o profano, distinguir entre o justo e o ímpio, distinguir entre todas essas realidades, porque senão daqui a pouco o que a gente vai estar fazendo? Tomando conselho de ímpio. Tomando conselho de ímpio. O Salmo 1 diz que a gente não deve tomar conselho de ímpio. Então a gente precisa construir uma cosmovisão distintamente cristã. As ciências precisam ser pautadas em visões cristãs. Nós precisamos construir uma educação distintamente cristã. Nós precisamos construir uma psicologia distintamente cristã. Nós precisamos construir essas ciências distintamente cristã. Então, nós precisamos de pessoas que entendam essa realidade e elas se coloquem realmente contra essa realidade e digam, não, Jesus é o meu Salvador. Eu vou construir, então, algo distintamente cristão. Eu vou aqui separar o santo do profano. Então esse é o segundo ponto de aplicação que a gente tem aqui. Aqueles homens estavam entenebrecidos no seu entendimento. Terceiro ponto de aplicação. O texto fala que eles estavam alheios à vida de Deus, correto? Alheios à vida de Deus. E aqui, gente, a gente tem uma das maiores tragédias que um homem pode enfrentar na vida. É ele viver no mundo de Deus, mas sem poder desfrutar do Deus que o criou. Essa é a maior tristeza que uma pessoa ela pode passar na vida, se ela não for alcançada pelo Senhor Jesus Cristo até a sua morte. Viver num mundo criado por Deus, mas um mundo no qual você não desfruta desse próprio Deus, onde você está alheio da vida que esse Deus dá. Isso é uma tristeza. Quando a gente pega os catecismos, tanto Westminster quanto Puritano, a primeira pergunta do catecismo é o seguinte: qual é o fim principal do homem? E a resposta do catecismo é o seguinte: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Essa é a resposta do catecismo. Então qual é o fim principal do homem? É desfrutar de Deus. É desfrutar da presença daquele que sopra a vida, do zoe de Deus, da vida que Deus dá. Não existe sentido na vida se nós não desfrutarmos da presença do nosso Criador. A pessoa viver como quem não tem Deus no mundo é uma tragédia. O cara ele vai para a praia, ele vai contemplar o mar, ele vai contemplar o horizonte, ele vai contemplar o céu, e ele vai ver a beleza que existe naquilo, mas ele não tem um Criador para dar glória. Ele não tem para quem dar glória olhando para aquela criação. Ele não tem para quem dizer, Deus, Tu és bom. Tu criaste todas essas coisas para que eu pudesse desfrutar delas. Tu as criaste para mim. Então, essa é uma grande tragédia, e aqui é um chamado para você: não viva nesse mundo como quem está separado de Deus. Desfrute da vida que Deus te dá. Contemple a Deus nas obras da criação. Nós vimos o Salmo 8. Quando eu contemplo o céu, as estrelas, aquilo que tu criaste, eu olho para tudo isso e eu pergunto, que é o homem para que dele tu te lembres? Tu vê que o salmista ele fica espantado com a grandeza de Deus. Ele olha e ele fala, meu Deus, que grandeza. E aí ele olha para si mesmo como um homem pequeno, mas ele vê que Deus o ama. Ele fala, que é o homem para que dele tu te lembres? Tu nos fizeste um pouco menor do que os anjos. Apesar da nossa pequenez e da tua grandeza, tu nos entregaste todas as coisas, nos confiaste todas as coisas. Então, a gente é chamado para viver uma vida que deriva do sopro de Deus. Nós somos chamados para viver para a glória de Deus. Esse é o chamado dos cristãos. Quarto ponto. Ele continua dizendo o seguinte, que as pessoas, na sequência ele fala que tudo isso acontece por causa da ignorância em que vivem e da dureza do seu coração. É isso ou não é? É, né? Estou certo, né? Por causa da ignorância em que vivem e por causa da dureza do coração. Então aqui ele vai dar a sentença de por que os gentios andavam desse modo. Por que os gentios andam desse modo? Porque eles estão ignorantes e porque eles têm um coração duro. É isso que ele vai atribuir. E aqui, gente, a gente tem um ponto de aplicação importantíssimo, tá? Esse é um dos pontos de aplicação talvez mais importantes aqui dessa noite. O ponto de aplicação é o seguinte: as pessoas elas acham que as pessoas que não conhecem a Deus, basta que eu apresente evidências para que elas acreditem em Deus. Então as pessoas elas acham assim, não, o cara não conhece a Deus, mas se eu tentar provar para ele que Deus existe, eu tiver sucesso na minha argumentação com ele, ele vai acreditar que Deus existe, porque as pessoas acham que o problema das pessoas é intelectual. Mas o problema que tem no intelecto das pessoas deriva de uma fonte. Qual a fonte? O pecado, o coração duro. Então o intelecto foi afetado pelo pecado. A gente chama isso de efeitos noéticos da queda, os efeitos na mente que vêm do pecado. O intelecto foi afetado pelo pecado. E porque o coração é duro é que o homem não entende. Mas a fonte, o problema não é a razão, o problema é o coração. É o coração dos homens que está endurecido.
O coração dos homens está duro e não consegue enxergar as coisas que Deus faz ou que Deus criou. A Bíblia ela vai nos falar em Romanos capítulo 1 que não há falta de evidência da existência de Deus. Você quer ver? Abre comigo Romanos capítulo 1, por favor. Verso 19 até o verso 22, pode ser. Verso 19 a 22, olha só. Porquanto, o que de Deus pode conhecer é manifesto entre eles. Aqui ele está falando dos gentios, né, dos povos que não tinham acesso à palavra de Deus, como Israel. Ele está falando dessas nações. Mas ele está dizendo, porquanto o que de Deus pode conhecer é manifesto entre eles. E aí ele continua, porquanto o que de Deus manifesta entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então ele está dizendo assim, quanto aos gentios, quanto aos povos que Deus não havia revelado sua palavra até o tempo da vinda do Novo Testamento, Deus havia manifestado a sua verdade para esses povos. Como? Ele continua, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Veja que o apóstolo Paulo não trata com a ideia de que não tem evidência de que Deus existe. Ah, não, os caras não conhecem a Deus porque Deus não tem evidência da existência de Deus. Ele fala, não, o que de Deus se pode conhecer foi claramente revelado por meio da criação. Os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder, são claramente vistos nas coisas que foram criadas. Mas os homens, o apóstolo Paulo vai dizer, que suprimem o conhecimento de Deus em mentira, ou suprimem a verdade em mentira. Então não é que os homens não têm evidência de que Deus existe. Existem evidências, mas eles pegam essa evidência e enterram essa evidência. Por quê? Porque eles não querem que Deus exista. Essa é a verdade bíblica. Não é porque os homens precisam só que tu prove a existência de Deus. Não, eles não querem que Deus exista. Um homem que está andando só atrás de provas, você prova que Jesus existe, ele vai continuar não crendo. Por quê? Porque ele precisa ser redimido no coração. O problema não está apenas na mente, o problema está no coração. Olha o veredito que Jesus dá. Abre comigo João, capítulo 3, verso 19. Olha o veredito de Jesus, cara. Palavra leve para um domingo de manhã. Tranquilo. João 3,19, olha só. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Isso aqui está falando da vinda de Jesus. Ele está dizendo que o julgamento é esse, a luz veio ao mundo. Faltou luz? Sim ou não, gente? Não faltou luz, a luz veio ao mundo, correto? A luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então veja que o problema não é intelectual, é de paixões. Não faltou luz, a luz veio ao mundo. O que tinha era trevas no coração. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então o apóstolo Paulo estabelece ali o veredito por que eles andavam desse modo. Por causa da dureza do seu coração. Só Cristo pode tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, amém? Só Cristo pode fazer essa obra. Só Cristo pode nos redimir, só Cristo pode nos salvar, só Cristo pode executar uma cirurgia espiritual na qual nós temos o nosso coração completamente limpo pela palavra de Deus. É isso que a Bíblia vai falar em Efésios capítulo 5, do verso 25 em diante, que nós devemos ser lavados pela lavagem da água da palavra. É a palavra que lava o nosso coração. A Bíblia fala que Deus imprime a lei no coração. Então é necessário um milagre para que os homens vejam a Deus. Eles precisam nascer de novo. E aí o resultado disso, lá no verso 19, é que eles se tornaram insensíveis e se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Qual é o resultado então da dureza do coração? Insensibilidade. O cara fica insensível às verdades de Deus. E por causa dessa insensibilidade, então ele se entrega, o quê? A dissolução. A palavra dissolução aqui ela tem uma conotação de perversão no sentido sexual também. Eles se entregam à dissolução e com avidez é com força, com vontade, eles praticam todo tipo de impureza. E a palavra impureza aqui não é porneia, então não é imoralidade sexual, é uma impureza moral. Cometem todo tipo de impureza, todo tipo de comportamento devasso, todo tipo de comportamento pecaminoso. Então a realidade é que a dureza do coração faz com que o homem fique insensível.
E a insensibilidade, então, leva o homem a cometer dissolução e impureza. E aí o homem ele vai se afundando numa vida de pecado. E como a Bíblia fala, um abismo chama outro abismo. E o cara vai se entregando a essa vida de pecado. Até que chega um determinado momento, ou pode chegar um determinado momento, que o próprio Deus julga esses homens. E como Deus julga esses homens? Os entregando a si mesmos. Quer ver? Abre comigo Romanos capítulo 1, versos 26 e 27. Verso 26 e 27. Olha só. Por causa disso, os versos anteriores a gente já leu, né? Eles tinham suprimido a verdade de Deus em mentira, eles não tinham dado glória ao Criador, que tinha se revelado na criação, né? E aí o texto fala, por causa disso, os entregou. Quem os entregou? Deus. Deus entregou quem? Os homens, os ímpios que, né, suprimiram o conhecimento de Deus, né? Deus os entregou às paixões infames. E aí ele começa a falar o comportamento que deriva da entrega de Deus do homem ao pecado. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si a devida punição. Então, veja que a dureza do coração, ela torna o homem insensível. E por causa da insensibilidade, o homem vai se entregando à dissolução. E por causa dessa entrega à dissolução, chega um determinado momento que Deus julga o homem. E como que Deus julga? Entregando o homem. Ele entrega o homem às suas próprias paixões. E a Bíblia fala que a partir desse momento, então, o homem ele já não tem mais freio moral. A partir dali, ele se entrega à devassidão extrema, completa, e ele comete todo tipo de impureza. O texto aqui dá o exemplo da homossexualidade como uma consequência, então, dessa entrega de Deus aos homens. Então, veja que Paulo está chamando esses homens agora, os efésios, para não andarem como andavam os gentios. Ele está dizendo para eles assim, vocês não são chamados para viver desse jeito. Não pode ter impureza, dissolução no meio da igreja, amém? A igreja é santa. A igreja ela tem que viver de maneira digna do evangelho. A igreja não pode andar em impureza, em imoralidade. A igreja ela tem que viver de modo distinto. Nós não podemos andar em dureza de coração. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Nós precisamos ouvir ao nosso Senhor. Paulo está chamando eles para isso. E ele vai falar ali, logo na sequência, verso 20 e 21, ele vai falar assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então veja que ele dá todo o estilo de vida dos pagãos, dos gentios, de quem Deus estava chamando eles para serem libertos, correto? Ele deu todo o estilo de vida. E aí, no verso 20, ele olha e ele fala assim, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Não, a igreja não é chamada para viver desse modo. Não pode haver no nosso meio esse tipo de comportamento. E o apóstolo Paulo, ele vai, no próximo texto, que a gente vai trabalhar daqui a 2 cultos, começar a dar o exemplo de que a igreja é chamada para se revestir do novo homem. Então ele vai falar, aquele que mentia já não mente mais, agora fala a verdade. Aquele que roubava já não rouba mais, agora trabalha para poder acudir o necessitado. Então ele começa a estabelecer o padrão, abandona o estilo de vida ímpio e assume um estilo de vida santo. É isso que ele está tratando aqui. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. E aí no verso 21, mais uma vez ele questiona, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído. Será que fomos instruídos em Cristo? Será que fomos instruídos em Cristo? Porque se fomos, não é assim que vivemos, amém? Se fomos, não é assim que vivemos. Não é assim que a igreja deve viver. A igreja deve viver uma vida para a glória de Deus. A igreja deve viver uma vida na qual ela não é semelhante aos gentios, onde nós não nos parecemos com aquilo de onde nós fomos tirados. Deus nos tirou de um determinado local, amém? Sim ou não? Deus te tirou ou não te tirou? Deus me tirou da devassidão, da droga, Deus me tirou da desonra dos pais, Deus me tirou de um determinado local, eu não posso mais viver daquele jeito. Não é mais esse o padrão de vida. A graça que não transforma não é graça. A graça que não muda, a graça que não altera o DNA, a estrutura do homem, fazendo dele um novo homem. Isso não é graça, isso é licenciosidade, é graça barata. Não existe perdão de pecados sem novo nascimento. Você é perdoado quando você nasce de novo. É um evento que acontece simultâneo, junto. Você é nascido de novo, é feito um novo homem, é chamado de filho de Deus. E é isso que Paulo está falando. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Cristo é diferente. Cristo é diferente do mundo.
Cristo é diferente do padrão dos gentios, a qual Paulo estava chamando os efésios para não se parecerem. Ele era diferente. Jesus é o nosso modelo, amém? Jesus é o modelo. Jesus é a base, Jesus é o modelo ideal. Ele é o modelo perfeito. Ele é o nosso modelo no qual nós agora temos ali a nossa utopia, digamos assim. Todo mundo precisa ter uma utopia, um modelo no qual você se inspira, que você sabe que você não vai alcançar. Não nessa vida, pelo menos, na vida eterna sim. Mas você sabe que não vai alcançar, mas você luta para chegar lá. Você tem que ter uma utopia, você tem que ter um modelo que você quer ser. Alguém que você quer parecer. Todo mundo precisa de um modelo. É muito interessante, gente, porque quando Deus arrancou Adão do paraíso, ele deixou Adão sem referencial. Para pensar. Adão estava no paraíso, até aquele momento ele escutava Deus, certo? Deus era o padrão. Adão, come isso, não come aquilo, faz isso, não faz aquilo, casa, multiplica, enche a terra, vai, faz isso, faz aquilo. Quando Adão é expulso do jardim do Éden, ele perde o padrão, a referência. Ele fica como um filho que não tem pai. Ele fica como alguém que não tem modelo, alguém que não tem base, alguém para se espelhar. E Deus, na sua bondade e graça, envia o segundo Adão para se tornar um modelo para os Adões que haviam caído. Deus restaura o modelo, restaura esse tipo de prática. Então a gente é chamado para ter um modelo ideal, uma utopia. Você precisa ter um modelo ideal. É por isso que a sociedade ela é formada sempre com contos, histórias fantasiosas. Por quê? Porque tu precisa ter modelos ideais. Hoje estão distorcendo isso, os super-heróis, eles colocam o herói como sendo meio humano, meio fraco. Não, a ideia é tu montar um modelo que não pode ser reproduzido na Terra, mas que tu olha e tu fala, eu quero ser assim. Para que tu alcance virtude moral, para que tu alcance um padrão elevado, para que tu não seja uma pessoa ímpia, uma pessoa devassa, depravada, uma pessoa que destrói tudo que tu toca. Você não é chamado para destruir, você é chamado para construir, amém? Meu filho estava jogando Minecraft. Quem é que tem filho que joga Minecraft aí? Meu filho, não mais. Meu filho estava jogando Minecraft, e aí ele achou uma vila de um aldeão. Achou a vila do aldeão estava lá, bonitinha a vila, cara. Ele me pegou lava e água e começou a destruir a vila. Eu falei, para com isso, cara. Não, eu quero destruir a vila. Eu falei, tu não é chamado para destruir a vila, cara. Olha que vila bonita, constrói uma, cara. Ele queria destruir, por quê? Porque essa é a natureza do homem, cara. O homem não quer construir, ele quer destruir. Por isso que a gente precisa de um padrão ideal. A gente precisa de alguém que serve de modelo para a gente abandonar essa impiedade. Para a gente abandonar esse nosso desejo de destruir tudo, de acabar com tudo. Não, a gente é chamado para construir, para ser homem e mulher de Deus, amém? A gente é chamado para ser realmente uma igreja que é sal e luz da terra. E aí no verso 22 a 24, Paulo encerra o argumento dele dizendo assim, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. E aqui Paulo termina o argumento dele dizendo, abandonem o velho homem. Há um chamado de Deus para ti aqui nessa manhã, abandona o velho homem. Enterra ele, crucifica o velho homem. Crucifica ele. Mata a tua carne. Luta contra ela. Se empodera do Espírito Santo. Busca Jesus. Porque é Jesus quem batiza com o Espírito. É só Ele que pode te dar poder para vencer a tua carne. É só Ele que pode te dar poder para tu sepultar o velho homem. Para que o velho homem seja levado para a tumba. E para que da tumba ressurja um novo homem chamado por Deus. Como Lázaro foi chamado por fora por Cristo. Há uma ordem de Deus. Abandonem o velho homem e vivam como novas criaturas. Esse é o chamado de Deus para nós. Amém? E para a gente concluir então, a conclusão disso tudo é a seguinte, gente. Só existe 2 lugares em que você pode estar. Ou você está em Cristo, ou você está em Adão. Adão é o modelo do homem que se corrompe. Cristo é o modelo do homem que se regenera. Cristo é o modelo do homem criado segundo a imagem de Deus. Adão é o modelo do homem que foi criado segundo essa imagem, mas que corrompe essa imagem por causa da dureza do pecado. Então só existem 2 lugares que tu pode estar. Ou tu está em Cristo, ou tu está em Adão. Ou tu é justo, ou tu é ímpio. Ou tu é crente, ou tu é incrédulo. Ou tu é santo, ou tu é profano. Só existem esses 2 lugares. Não existe um meio termo, não existe um muro no qual você consegue ficar ali e dizer, não, amanhã eu vou para lá, hoje eu venho para cá. Não. Ou tu está em Adão, ou tu está em Cristo. Ou teu coração foi regenerado, ou ele é um coração de pedra. Só existem essas 2 opções. E a pergunta que eu queria deixar aqui para a gente encerrar esse culto é, quem é você? Em quem você está? Você está em Adão, ou você está em Jesus Cristo?
Quem é o teu cabeça federal? Quem é que é o que te representa? Adão ou Jesus Cristo? Só existem esses dois modelos. Amém? Eu queria que nós encerrássemos esse culto, então, com essa pergunta, que é uma pergunta retórica, não quero que você responda ela para mim, mas eu quero que você medite nela e que você pense nessa pergunta e que você busque, então, a Deus para a honra do nome dEle. Amém? Vamos ficar de pé para a gente estar encerrando nosso culto? A gente vai adorar a Deus com louvor. Mas antes disso, eu gostaria que a gente pudesse orar. E eu também vou, como de costume, fazer aqui alguns apelos aqui. Em primeiro lugar, se você ainda não é um homem segundo Deus, você sabe que você não está em Cristo, você está em Adão. Eu quero te dizer que só existe um que pode te tirar desse lugar, é Jesus Cristo. Não tem como você sair desse lugar sozinho. Lázaro, quando estava na tumba, ele precisou de uma voz de comando dizendo: vem para fora, Lázaro. Essa voz de comando vinha do Filho de Deus, daquele que sopra a vida, para que tu não seja mais alheio à vida de Deus. Então, se você ainda não está em Cristo, Jesus pode te dar a vida eterna, Ele pode perdoar os teus pecados, Ele pode te chamar para fora da tumba, e Ele pode te fazer uma nova criatura para a glória do nome dEle. Amém? Em segundo lugar, talvez você se diga cristão, mas você tenha andado parecido com os gentios, seja em comportamento, seja no teu estilo de vida. Você tem andado segundo o mundo e não segundo o Espírito. Você tem deixado o mundo ditar as regras da tua vida e não a Escritura ditar as regras da tua vida. Eu quero te dizer que isso prejudica demais o trabalho da igreja na sociedade. Eu quero te dizer que isso é um mau testemunho e que isso prejudica o avanço do reino de Deus. Isso faz com que a igreja seja zombada pelo mundo. Os homens riem dos cristãos. Eu sou pastor, quando eu me apresento como pastor, eles acham que eu sou ladrão. Isso é por causa do mau comportamento dos crentes. É porque crentes não se revestem de Cristo, mas andam como ímpios, como mundanos. E Deus não chama a gente para andar assim, cara. Deus chama a gente para viver de um modo diferente. A gente é para ser o sal e a luz da terra. Então, se tu tem envergonhado o nome do Senhor Jesus Cristo por causa do teu comportamento, te arrependa do teu pecado. Não envergonhe mais o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo. É óbvio que a glória dele é infinita, e você nunca vai conseguir roubar a glória que é dele. Ele está exaltado no céu, ele não precisa de ti, na verdade. Mas os homens que estão ao redor precisam do nosso testemunho para que conheçam e vejam que existe um Deus de verdade. Que existe um Deus santo, um Deus bondoso, um Deus que redime os homens, que tira os homens do império das trevas e coloca eles no reino do Filho do seu amor. Um Deus que arranca o homem do tremendal da lama, do pecado, que tira ele do meio de uma sujeira, arranca ele do vício, da prostituição, arranca ele de lugares tenebrosos, terríveis, e coloca esse homem plantado em cima de uma rocha. Existe um Deus que faz isso. Então, se molde conforme a imagem de Deus. Não seja um cristão mundano, não seja um homem que não engrandece o nome de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, se você tem andado como um novo homem, continue correndo para o prêmio da soberana vocação. Não desista. Não desista. Continue, vá em frente, continue testemunhando. Pastor, mas eu tenho testemunhado, eu tenho tentado viver para a glória de Deus. Algumas coisas, eu vejo algumas dificuldades. Cristo enfrentou dificuldades. Israel, quando foi tomar a terra da promessa, ele tinha que enfrentar gigantes e cidades amuradas até o céu. A batalha do cristão é contra principados e potestades. A gente vai trabalhar isso quando a gente fizer a exposição de Efésios capítulo 6. Não é porque você está tendo dificuldade que você deve parar ou desistir. Não, você deve romper, você deve ir. Porque a fé que Cristo nos deu é a fé que vence o mundo, amém? É uma fé que vence o mundo. E se tu perseverar na fé, se tu continuar, o Senhor vai te dar a paga do teu trabalho. O Senhor é justo. Ele recompensa aqueles que o buscam. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele presenteia aqueles que o buscam. Então continue. Continue para a glória de Deus. Um dia você vai chegar na eternidade e você vai ouvir do teu Senhor dizendo: entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. Entra na presença do nosso Deus. Amém? Que o nosso nome seja conhecido no céu e que o nome de Deus seja engrandecido na terra. Amém? Vamos orar e depois nós vamos adorar a Deus com louvor.